Olá, alunos da C31. Bem-vindos a mais uma aula. Professor Anderson de volta. Hoje para conversar sobre as posições relativas entre duas circunferências. Mais uma aula que a gente vai falar mais de conceito do que efetivamente de cálculo. A gente vai ver algumas questões relacionadas a algumas operações que vão ser necessárias lá no futuro distante, mas o que a gente tem que entender e aprender é como se relaciona isso com os nomes, os termos que a gente tem aprendido até agora, certo? Aqui nós vamos ver 6 situações diferentes, tá? 6 situações. Primeira delas. Primeira posição que a gente vai nomear com duas circunferências. Tangentes. Vocês já sabem o que é tangente. Que se tocam. E externas. Como assim? Já vou mostrar. Tangentes e externas são duas circunferências que se tocam num único ponto por fora. Certo? Elas se tocam num único ponto por fora. Eu vou ter um determinado centro da circunferência, um determinado centro da segunda circunferência, e a distância entre esses centros vai ser o raio de uma, somado com o raio da outra, o raio da outra. Certo? Se tocam em um único ponto são externas. Uma a outra e vou destacar a distância de um centro ao outro é a soma dos raios. Então, a distância vai ser, vou trocar esse D aqui por B, para deixar o D para a distância. O R de um mais o R do outro. O raio do um mais o raio do outro. Eu vou fechar minha janela da cozinha que está dando um baita reflexo ali. Acho que melhorou. Certo? O segundo caso aqui, eu podia ter dado pause para fechar a janela, né? Ratei. O segundo caso aqui vai ser tangentes e internas. Tem gente que não consegue imaginar isso aqui até enxergar. É bem comum, tá?
Como é que vai ser tangente interna? Eu tenho uma circunferência, acho que saiu um bico torto ali por causa da minha mão. E eu tenho a minha segunda circunferência tangente, mas por dentro, ó. Feito desenho de olho de bonequinha quando a gente é pequeno. O centro da grande tá aqui. E o centro da pequena tá aqui. Tá vendo? Beleza. A distância delas aqui, ó, vai ser o raio de um menos o raio do outro. O raio de um menos o raio do outro. Certo? Vamos dar um pause para copiar e aí eu posso continuar escrevendo? Belezinha. Então, bora lá. As circunferências se tocam em um ponto. Uma está dentro da outra. A distância entre os centros será o raio da maior menos o raio da menor. Minha distância vai estar aqui, ó. O raio da maior tirando o raio da menor. Isso identifica circunferências tangentes e internas. Achei que eu tinha riscado a parede. Tangentes e internas. Se é a soma, tangentes e externas. Se é a diferença, tangentes e internas. Terceiro caso. Secantes. Vocês já sabem o que é secante por causa das retas secantes. Certo? Secante tem que se cruzar em dois pontos. Então, olha só. Vou desenhar a minha circunferência, a minha primeira circunferência. Saudade do quadro de giz, onde eu tenho um compasso. E vou desenhar a minha segunda circunferência. Olha só, eu tenho meu centro aqui, tenho meu centro aqui, e ele vai se cruzar em dois pontos.
ok? Aqui tem um monte de estudo para fazer, tá? A gente vai fazer só, a gente vai enxergar só o que acontece entre o raio do 1 e o raio do outro. As circunferências secantes se cruzam em 2 pontos. As circunferências secantes se cruzam em 2 pontos. O que a gente pode dizer sobre a distância... Nossa, esses meus raios ficaram feios pra caramba. O que a gente pode dizer sobre a distância entre os centros? A distância entre os centros, ela é, olha só, quando elas são tangentes, ela é a soma ou a diferença, certo? Ou ela é a soma ou ela é a diferença. A distância aqui, ela é menor que a soma, mas ela é maior que a diferença. Barbada. Menor que a soma, mas maior que a diferença. Eu escrevi mas. Se aparecer foto da aula escrito mais aqui, eu vou devolver a foto, enfim. Mas ela é maior que a diferença, ok? Então, olha só, o que eu tenho para dizer da minha distância? Ela é menor que a soma. Mas ela é maior que a diferença. Maior que a diferença, menor que a soma. Maior que a diferença, menor do que a soma. Para que me serve isso? Seguinte, tem duas circunferências. Uma, o raio é 10. A outra, o raio é 8. A distância entre os centros dela é 9. Peraí, se o raio de uma é 10 e da outra é 8 e a distância é 9, distância entre os centros é 9, significa que uma está aqui e a outra está aqui. Então, maior que a soma, menor que a diferença. Elas são secantes. Eu não preciso ter o desenho. Saca? Eu não preciso ter o desenho. Agora, eu digo, uma o raio é 15. A outra o raio é 12. E a distância entre os centros é 2. Bom,
15, 12. A distância é 2. Significa que ou ela vai estar de um jeito, ela vai estar de outro. Eu consigo pensar nisso se eu começar a me dar conta do que está acontecendo. Agora, olha só, a distância é 15, o raio de uma é 15, da outra é 12. E a distância entre os centros é 3. Peraí, 12 mais 3 dá 15. Se a distância entre os centros é exatamente a diferença, elas estão se tocando. Elas são tangentes. Essa é a ideia. Se a gente começa a entender o que isso significa, a gente começa a entender como elas se comportam. Tá? Eu vou mostrar exemplo no final. Prometo. Eu falei que eram 6 casos? Acho que eu falei que eram 5, mas são 6, tá? Não me lembro. Quarto caso. Vamos ao quarto caso. Sem ponto comum e externa. Essa é bem fácil, né? Não tem ponto comum e é externa. Uma está aqui. Acabou de escapar na hora de desenhar. Que delícia. Saudade do meu quadro. Eu vou dizer isso várias vezes hoje. E nesses vídeos. Tem uma aula que eu quero ver como é que eu vou fazer. Ainda não sei até agora como é que eu vou gravar. Ó. Sem ponto em comum e externa. Tá, não tem ponto comum e tá uma fora da outra. Meio sem noção isso aí, né? Tá, mas eu vou explicar. Não se tocam e uma fora da outra. Tem como eu ver só pela distância e os raios, tá? Dá pause para copiar que eu já volto. Olha lá. Se elas não têm ponto comum e são externas uma à outra, não se cruzam. E a distância entre elas é maior que o quê? A soma dos raios. Olha lá. Além de ter isso aqui, eu ainda tenho mais um pedaço. Ela é maior que a soma dos raios. E daí a gente consegue pensar o que significa ser sem ponto comum e internas. Que é a gente pensar numa circunferência aqui e noutra circunferência aqui. Eu tenho o centro da circunferência grande, eu tenho o centro da circunferência pequena, elas não se cruzam,
e a distância entre os centros, é menor que a diferença entre eles. Certo? Se esse raio aqui for 10, por exemplo, e esse raio aqui for 8, essa diferença aqui, essa distância, vai ser menor que 2. Por quê? Porque vai ser menor que o R1 menos o R2. Certo? Se for exatamente 2, ela vai ser tangente. Sexto e último caso, para a gente finalizar esse vídeo, que já ficou longo demais, já estou pensando até em não botar exemplo. Concêntricas é a mais fácil. O centro está um em cima do outro. O que acontece? Faz o professor na quarentena. Coroa circular. Olha lá. O centro de um é igual ao centro do outro. Professor na quarentena. Coroa circular. O centro da grande é o mesmo centro da pequena. Então a distância entre os centros é 0. Mesmo centro forma a coroa circular. Certo? E aí nós temos os 6 casos. O vídeo ficou longo mesmo, tá, gente? Desculpa aí. Acho que foi a janela. Mas, se vocês gravarem esses nomes e entenderem essas relações, eu estou mais do que satisfeito da vida, tá? Fica por aí. Dá aquele pause para copiar. Não esquece de me mandar a fotinho para validar a aula. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Ao pause.